Você já foi maltratado pelo fato de você ser pobre? Ou você tratou alguém mal pelo fato da pessoa ser pobre? Olá, bem-vindo a mais um vídeo. E hoje a discussão é essa: como a Bíblia trata esse assunto de você tratar mal o pobre e tratar bem o rico? Eu estou rindo porque eu acabei de gravar esse vídeo e a hora que eu fui olhar, eu simplesmente tinha deixado o microfone no modo mudo. E agora eu estou aqui gravando tudo de novo. Mas é um prazer estar novamente gravando esse vídeo para vocês. É horrível a gente ser maltratado pela nossa condição financeira. Eu, por exemplo, que vim de uma origem bastante humilde, eu tenho na minha cabeça algumas vezes em que eu fui tratado de um modo diferente pela minha situação financeira. Não vou ficar dando detalhes aqui, mas eu já vivi, acho que muita gente que está assistindo aqui já viveu e sabe como é horrível isso daí. Eu tenho nítida lembrança de ir numa loja, ninguém me atender, porque todo mundo sabia que eu era pobre ali, e outras pessoas sabidamente ricas, aí todo mundo atendia bem. Bom, mas não estamos aqui para falar de mim, nós estamos aqui para falar da Bíblia. O que, que a Bíblia tem a dizer para essas pessoas que fazem diferença entre o rico e o pobre, trata bem o rico e trata mal o pobre? Não sei se você sabe, mas Jesus tinha irmãos, e um dos irmãos de Jesus, chamado Tiago, ele escreveu sobre isso. Tem outro livro também de irmão de Jesus na Bíblia, viu? O penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse, é de Judas. Judas também era um dos irmãos de Jesus. Não Judas que traiu ele, né? Mas é outro Judas, o Judas irmão de Jesus. E aqui nós estamos falando de Tiago também, irmão de Jesus. Então Tiago escreveu sobre isso. Então se a gente for lá no capítulo 2 de Tiago, então vamos para a Bíblia aqui para ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Então está aqui, capítulo 2 de Tiago, eu vou ler a partir do versículo 1. Agora o microfone está funcionando. Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro pobre e vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem: este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: fique de pé, ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Escutem, meus queridos irmãos. Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama você mesmo. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando. E a lei os condena como culpados. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Pois o mesmo que disse não cometa adultério, também disse não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado se quebrar a lei e se matar. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Dá para ser mais claro do que isso? Então, por que é que você não deve fazer diferença? Primeiro que é um mandamento. Né? Você deve amar o seu próximo como a ti mesmo. E se você está tratando o pobre com diferença, você não está amando o pobre como a você mesmo. Então não adianta nada você se travestir, você colocar uma capa de bom cristão, de boa pessoa e fazer uma barbaridade dessa. Você ficar tratando mal a pessoa porque ela é pobre. Então ele dá um exemplo, né? Se entra um pobre, uma pessoa mal vestida, lá na reunião,
e entra um outro cheio de ouro, notadamente rico. O rico você dá o melhor lugar e o pobre você fala, fica em pé aí. Ou se você quiser sentar aqui perto do meu pé também, beleza. Horrível, né? Eticamente falando, não precisava nem da Bíblia, só eticamente falando, você já veria o absurdo que é isso. Mas, além da ética normal, da ética do mundo, estamos aqui agora na ética bíblica, nós estamos aqui na palavra bíblica. Então, isso é errado. Se você trata mal, se você faz diferença entre o pobre e o rico, você está indo contra a palavra de Deus aqui na Bíblia. Além de tudo, ele ainda dá um outro exemplo. Vamos falar que ele escreveu esse livro no comecinho da igreja. Acredita-se que ele escreveu entre o ano 48 até no máximo o ano 62 depois de Cristo. Então isso é bem o comecinho da igreja. E no comecinho da igreja, você não tinha reis, nobres. Não, o começo da igreja era com gente pobre, era com escravos, não era com gente assim da elite intelectual. Deus escolheu os pobres, os humildes, os pequenos desse mundo para humilhar os sábios, para humilhar os ricos, para humilhar os grandes. Então Tiago começa com isso, fala assim, olha, Deus não escolheu justamente os pequenos e os pobres para ter a riqueza do seu reino, e vocês estão valorizando justo os ricos. Além do mais, agora ele se refere a um grupo de ricos, ele não está generalizando, dizendo que todo rico é assim, mas com certeza havia ricos assim, que ele fala, e não são esses que exploram vocês? E não são esses que arrastam vocês para os tribunais? Porque, por exemplo, você pegava um dinheiro emprestado, você não pagava, a pessoa te arrastava para o tribunal para você virar escravo. Então, ele dá esse exemplo, não são estes os que exploram, os que arrastam vocês para os tribunais, os que sujam o bom nome que Deus deu para vocês? Bom, eles agora eram cristãos, então provavelmente tinha ricos que falavam mal dos cristãos. Então ele começa com esses argumentos, depois ele vai lá para os mandamentos, e ele fala, não adianta nada você seguir todos os mandamentos, quebrar um. Se você quebrar a lei, você está condenado. Então ele dá esse exemplo, né? Se você faz diferença entre o rico e o pobre, você está pecando. Além do que, Cristo morreu naquela cruz pelo rico, pelo pobre, pela pessoa de todas as cores, pela pessoa de todos os delitos possíveis, imagináveis, para todo tipo de gente. Cristo morreu naquela cruz. Morreu por todos? Eu penso que ele morreu por todos aqueles que se arrependeram e que se arrependerão. Então, se você não quer fazer diferença entre rico e pobre, você tem que ter um coração mais parecido com o de Cristo. Você tem que ter a sua mente transformada e a sua mente mais parecida com a de Cristo. E como que isso acontece? Como que é possível você ter um coração, você ter uma mente parecida com a de Cristo? Bom, primeira coisa, você tem que se arrepender. O que é arrepender? Arrepender é você enxergar a sua miserabilidade. Arrepender é enxergar o tanto que você contraria as leis de Deus. E isso é fácil? Não é fácil. Sabe, eu oro a Deus para que você seja iluminado, para que você consiga enxergar isso. Isso é o difícil do ser humano. É o arrependimento, é enxergar que você está em guerra com Deus, que você faz tudo errado, que você está cheio de coisa errada. Então, para arrepender, você tem que enxergar isso. E não é aquele arrependimento que, quando você é pego no crime, você fala, eu estou arrependido do que eu fiz. Não, é se arrepender no seu coração, de verdade. É um arrependimento eficaz. É você se arrepender de verdade da vida que você levava. Primeiro passo, o arrependimento. Segundo passo, reconhecer que Jesus é Deus, que Ele veio aqui na terra, nasceu como homem, foi para aquela cruz pelos seus pecados, pelos meus, por todos aqueles que vão se arrepender, e que naquela cruz Ele pagou o preço, a morte dele foi substitutiva. Em vez de eu estar lá pendurado, de todo o castigo vir em mim, de todo o castigo recair sobre você ir para o inferno, toda a ira de Deus foi satisfeita, foi paga.
ali em Cristo. Então Jesus sofreu, Jesus que não tinha pecado nenhum, ele se fez pecador, ele se fez maldito naquela cruz, com toda a vergonha, com toda a dor. Deus virou as costas para ele e ele morreu no seu lugar. Ele pagou aquilo que nós teríamos que pagar, ele pagou. Então você se arrepende, você tem esse reconhecimento, você crê no seu coração que isso aconteceu, você confessa com a sua boca que Jesus morreu naquela cruz por você, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou e que ele voltará para julgar vivos e mortos. Arrependeu, creu, confessou com a sua boca, você está salvo. Imediatamente você está salvo. Depois você se batiza para mostrar que você é uma nova pessoa. Mas você está salvo, você está regenerado, você está justificado. Começa aí um processo de santificação que vai até a sua morte. E o que é esse processo de santificação? É justamente agora o Espírito Santo vai operando em você e você vai estudando a palavra de Deus, você vai conhecendo as coisas de Deus e o seu coração e a sua mente vão sendo transformados dia a dia, até a sua morte. Até que um dia a gente vai morrer, vai para o céu, depois Jesus vai voltar, a gente vai para um corpo ressurreto, novinho, em folha, bonitão, e aí sim a gente vai ter alcançado a perfeição. Mas enquanto isso, a nossa mente e o nosso coração vão sendo transformados dia a dia para ficar cada vez mais próximos ao de Cristo. E aí um coração transformado, uma mente renovada em Cristo, não vai fazer diferença entre pobre e rico. E, aliás, você vai entender que dinheiro não significa absolutamente nada, porque você não vai levar nada embora depois que você morrer. A vida é uma só, a gente tem que viver plenamente, curtir. Vai nessa, viu? Vai nessa que você tem que curtir plenamente. Você tem que planejar a sua aposentadoria eterna. E não é com as riquezas desse mundo que você vai planejar. As riquezas estão lá no outro mundo. É a vida eterna com Cristo, nos novos céus e na nova terra. Ter dinheiro é bom? Deve ser bom, né? Ter dinheiro, poder curtir alguma coisa, comer uma coisinha melhor, viver melhor. Mas não é essa a sua aposentadoria. Não é esse o foco, não são essas as coisas importantes. Importante mesmo é saber onde você vai passar a eternidade. É você saber que se você morrer hoje, fechar os olhos nesse mundo, você está salvo lá no outro. Que você possa pensar, refletir, que você possa se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Eu gravo esses vídeos pensando nas pessoas que precisam, e todos que não são convertidos precisam dessa salvação. Agradeço a sua presença aqui. Se você está me assistindo no YouTube e você puder curtir, poder se inscrever no canal, você me ajuda a compartilhar, mandar esse vídeo para alguém que você acha que precisa. Que você tenha uma linda e abençoada semana. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.